Então, verificar os vestibulares, os editais e as provas antigas é primordial se você quer treinar e passar e saber bem qual que é aquele espaçamento e treinar a sua cabeça aí para sintetizar todos esses esquemas. Boa tarde, queridos alunos e alunas. Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Rayane Oliveira e, como sempre, eu estou muito bem acompanhada pelos meus meninos. Fala aí, Pedro. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro, sou monitor de linguagens aqui do quadro e estou pronto para mais uma conversa sobre redação. Espero que vocês estejam animados. Deem boa tarde aí no chat e bora lá, né, Balt? Bora lá, gente. Aqui é o Balt, coordenador do Núcleo de Redação e professor de vocês, meus queridinhos e queridinhas. Como é que vocês estão nesse dia? Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Como é que vocês estão nessa quarta-feira maravilhosa? E hoje eu sei que o assunto tá bombástico. Eu amo. Sim, e como sempre, né, o chá de redação está com temas quentíssimos que são trazidos por vocês, nossos queridos alunos. Então, se você ainda não deu uma sugestão de assunto aí, de episódio para o nosso chá de redação, coloca aqui nos comentários que a gente já vai levar em consideração, ou então manda para a gente, né, seja no Balt Educa, que ele vai com certeza trazer para a gente esses temas, @Balt Educa no Instagram, ou pelo IG do quadro mesmo, que é quadro EAD. Sempre a gente está, né, com a caixa de mensagens aberta para vocês trazerem esses temas para a gente. E hoje, né, antes de eu falar do tema mais especial de hoje, vamos falar do podcast anterior. Pedro, você faz para a gente a retrospectiva? No podcast anterior falamos de um aspecto super importante da redação, que é o planejamento de texto. E como, assim, um extra, uma surpresa, o Baltazar fez ao vivo para todo mundo um planejamento de uma proposta de redação. Então ele pegou a proposta, destrinchou e mostrou como que é uma maneira super dinâmica, inteligente e bacana de fazer esse planejamento, que vai ser fundamental uma redação 920+. Então, quem quiser e tiver dificuldade na hora de planejar um texto, de fazer um esquema direcionado, assiste esse podcast que está imperdível. Foi legal, foi um desafio, né? Foi um desafio que eu fiz. Eu mesmo cacei essa para mim, né? Assim, eu mesmo cavei minha copa. Assim, quem quer que fazer ao vivo, fala. E é claro que todo mundo falou, né? Eu acho que foi muito bom, foi muito legal. Foi, né, uma injeção de adrenalina e eu mostrei tudo aquilo que a gente estava falando, né? Que eu acho que é totalmente diferente. É uma pessoa chegar lá, fala, vocês têm que fazer assim. E não mostrar, sabe? Todas as minhas aulas eu sempre tento ao máximo trazer uma exemplificação. Nem sempre a gente consegue, por exemplo, eu não consigo tempo para a gente, por exemplo, para cada tema, fazer uma redação modelo, uma coisa que gasta muito tempo. Mas sempre que a gente dá uma aula, a gente tem que mostrar, por exemplo, uma redação nota 1000 para mostrar aquele tipo de estratégia. Enfim, é muito importante a gente mostrar a exemplificação, porque nem só de prática vive um homem, né? Então a gente precisa muito, nem só de teoria vive um homem, a gente precisa muito, muito da prática mesmo, né? E a gente aprende pelo exemplo, né? Nada melhor do que um fera como você para fazer ao vivo e mostrar para todo mundo como é que faz. E já ajudou muita gente, eu tive feedback dos meus alunos, falando não só que ajudou, né, a ver melhor a questão da argumentação, tem gente que coloca muita coisa, né, e não realmente vai trabalhar com isso, e com o projeto e planejamento conseguiu perceber isso antes de chegar lá e não ter mais linha, por exemplo. Né? Então, assim, se você não viu o podcast, ele já está disponível no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, que é uma necessidade de muitos alunos. Não é só para quem vai fazer o Enem, não é só para quem vai fazer o ITA, é uma necessidade geral, que é caber o texto na folha padrão, ou seja, a questão das linhas, né? Muita gente tem essa dificuldade de sintetizar o texto. Então, o tema de hoje é como sintetizar as ideias na sua redação. Então, para vocês aí que pediram, esse é o podcast de vocês, façam perguntas, a participação de vocês é sempre muito importante para a gente, beleza? E para começar, né, falando esse assunto que é um problema para muitos, todo mundo tenta buscar, né, caber no espaço delimitado, afinal, se você excede, a sua ideia fica incompleta e não é considerado aquilo que está fora, então mesmo se você conseguir espremer lá, não vai ser considerado. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Balt, como que isso prejudica o aluno, além desse sentido de ele não poder, né, ficar com a escrita pela metade. Nossa, prejudica demais. O aluno que não consegue, né, terminar de escrever a redação dentro da linha, como a Rai mesmo disse, isso aí
não é considerado, né? Ou seja, a gente vai ter isso não só para o final, né, da página, mas a gente considerar também, por exemplo, além da margem, né? Essa ideia vai ser desconsiderada e, é claro, a sua progressão textual como um todo, ela vai ficar muito fragmentada, né? Não vai ter aquela fluidez, né, que a gente costuma dizer, que é tão bonita da gente ver numa redação. E isso, é claro, implica penalização. Não tem como pensar, né, que isso ia passar despercebido, porque a partir do momento que você tem parte da sua frase que não está ali colocada, a gente perde aí progressão textual e fluidez, né? Isso aí pode entrar tanto na competência 3, com caráter de coerência, né, como também na competência 4, no quesito da coesão e dessa progressão, né? Às vezes vai ficar até uma construção confusa também, que é muito comum da gente avaliar aí nas nossas redações. Então é muito importante que a gente faça caber certinho dentro das 30 linhas e aí também na margem. Nunca, jamais, em tempo algum, ultrapassar a margem. E a ideia desse podcast, gente, é a gente ensinar vocês como um todo. Não quero só chegar aqui e falar, coloque aí, tem que respeitar. Não é isso, né? Ao longo do podcast a gente vai fazendo algumas perguntas, né? Os meninos vão fazendo algumas perguntas e a gente vai traçando algumas táticas para cada momento do seu texto, para cada parte do seu texto, a gente te ensinar a sintetizar, tá? Então não vão ser apenas dicas remotas, enfim, a gente vai sempre trazer aqui o quanto você pode fazer isso e como você vai fazer isso. Essa é a ideia, beleza? Então, gente, sempre fiquem atentos a isso. Se existe uma coisa que vocês não podem fazer de jeito nenhum aí nesse texto, é ultrapassar essa margem ou aí também passar as 30 linhas. O corretor não vai ser seu amigo e falar assim, fulano ali fez um ótimo efeito ali na linha 31 inexistente. Não, aí você perde, você fica sem efeito na sua proposta de intervenção e, é claro, isso também vai dar uma fragmentada bacana na sua progressão textual e também na sequência lógica da ideia que você colocou no seu texto. Eu queria ter tido esse podcast quando eu era aluno do ensino médio, porque eu tinha uma grande dificuldade em fazer textos concisos e diretos, porque como eu sempre gostei muito de escrever, eu ficava viajando as ideias, escrevia e tal. O meu primeiro parágrafo às vezes dava 10 linhas, e aí quando eu chegava no final eu tinha que fazer aquela proposta, aquela conclusão agarrada, apertada, a letra do começo era desse tamanho, do final era desse, né? Então sempre acontece. E Balt, eu vou fazer uma pergunta antes de você entrar nesse mais passo a passo de como ir adaptando seu texto e fazendo a síntese. Vou fazer uma pergunta sobre o caminho contrário, porque muitas vezes a gente vê professores recomendando que você use todas as linhas da sua todo o espaço que você tem disponível. Eu queria saber, um texto muito sintético, muito conciso, é problemático? Assim, claro que respeitando o mínimo, mas estou falando um texto que ocupa menos de 30 linhas, ele tende a ter uma nota pior ou isso não tem muito a ver? Então, não tem muito a ver. O que não pode acontecer foi isso que você chegou a comentar aí agora, né? Que a redação não pode ter menos de 7 linhas, né? Isso aí não pode ter. É claro que uma redação de 10 linhas, de 12 linhas, de 18 linhas, ela não vai ter a mesma força, talvez não vai ter nem todos os critérios que é obrigado a ter dentro da estrutura. Agora, uma redação de 25 linhas a 28 linhas, né? Isso aí é bem possível do aluno conseguir fazer. Então também não se force a escrever as 30 linhas. Como o Pedro disse, esse é quase que lei na maioria dos estudantes, principalmente os estudantes que têm facilidade com as linguagens, é a dificuldade de sintetizar, né? E isso acontece muito. Escrever uma introdução muito grande, aí chega lá no desenvolvimento, já começa a reduzir a linha, na hora que chega na conclusão, o corretor precisa ter uma lupa, né, para observar o que está acontecendo ali na conclusão. Então é muito importante, gente, a gente observar todos esses quesitos e a gente começar a tentar filtrar ao máximo. É isso que eu vou ensinar. Como a gente filtrar para a gente sintetizar ao máximo o nosso texto para a gente não correr esse risco. Inclusive, se vocês mesmo conseguirem, dessa forma que o Pedro falou, por exemplo, fiz uma introdução de 10 linhas, é claro que ele está falando da prática dele, né, quando ele está fazendo lá no terceiro ano. Se vocês fizerem uma introdução de 10 linhas e uma conclusão de 4 linhas, isso aí vai dar não vai ser uniforme o suficiente para a gente trabalhar o texto conclusivo, né? Aliás, para trabalhar a estrutura dissertativa como um todo. A gente vai ter aí desproporções, parágrafos desproporcionais. Isso aí pode também ser uma péssima avaliação aí para vocês. Vocês vão ser penalizados por conta disso. Então, lembrando que todo parágrafo tem que ter mais ou menos duas linhas de diferença de cada parágrafo. Então, a gente não pode ter essa discrepância muito grande, senão, é claro,
a gente pode também tropeçar nisso. Tá vendo a importância que é sintetizar? A gente até nisso. Ai, que bom, né? A gente tem que aprender a sintetizar para a vida, né? Quando a gente é mais claro com as nossas ideias, usa melhor a linguagem, a gente com certeza consegue passar mais clareza, né? Então, auxilia nesse sentido. Até porque, né, um texto de monografia numa prova não ia dar certo, né, gente? Mas aí, agora, Paty, queria te perguntar se estudar, né, os vestibulares específicos, né, que a gente vai fazer, ajuda nessas questões. E como que a gente faz isso, essa preparação específica? Ah, muito bom. Isso era uma coisa que eu ia falar para vocês. Vocês estão vigiando a minha cabeça. Era isso que eu ia falar e esqueci na pergunta anterior. Gente, isso é muito importante porque varia de vestibular a vestibular, o tanto de linhas, o espaçamento, tudo isso varia, como diz aqui em Minas Gerais, né? E como varia, a gente precisa prestar muita atenção. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como vocês chamam aí, a URGS, ela tem um espaçamento menor e também um número de linhas maior. Ou seja, você precisa escrever aí até 50 linhas, né? 50, 60, salvo engano, eu tenho que dar uma olhada nisso. E alguns outros vestibulares, como né, vestibulares que não são o Enem, é claro, tem as suas singularidades, às vezes até menos do que 30 linhas, muitos famosos, inclusive. Então é muito importante que, se vocês querem visar a outros vestibulares, que vocês vejam as provas antigas, vejam a folha de redação, isso tudo é disponibilizado nos sites oficiais dos vestibulares. Então olhe lá qual que é o espaçamento, baixe aquela folha se preciso, né, e treine naquela folha. Nós temos aqui no quadro a nossa folha padrão. IME, por exemplo, o IME é uma das provas que tem um espaçamento diferente. A folha vai até 35 linhas. E temos a folha padrão quadro, que ela se encaixa aí em todos os outros vestibulares. No caso da URGS, a gente pede que tire, né, coloque duas folhas, uma do lado da outra, tire a foto, que aí você vai estar certinho. Então, ao máximo tentarem buscar aí as informações que vocês precisam para saber e se planejar. Porque aí, inclusive, quando a gente falou sobre treinar para vestibulares distintos, a gente falou sobre, por exemplo, uma semana treinar FUVEST, outra semana treinar ENEM. Então, a gente precisa, ao máximo, treinar aí isso. E quando a gente vai treinar para FUVEST, vamos pegar a folha da FUVEST, por exemplo, né? Caso vocês que estejam naquele período de fazer as provas antigas e tudo mais. Se for fazer ENEM, vamos pegar o espaçamento do ENEM. Se vai fazer ITA, IME, aí você tem que ter a folha específica para isso também, porque aí você vai estar direcionando melhor aí também o seu caráter de sintetizar, né? Seu caráter resumitivo, que é algo que a gente está vendo aqui, que é muito, mas muito importante mesmo no seu texto. Então, verificar, é claro, os vestibulares, os editais e as provas antigas é primordial se você quer treinar e passar e saber bem qual que é aquele espaçamento e treinar a sua cabeça aí para sintetizar todos esses esquemas. Realmente a intimidade com a estrutura de uma redação de cada banca é um fator assim, determinante para que o aluno possa ir melhor nessa redação, né? Você vai adquirindo mais contato com né, o tamanho, às vezes parece uma coisa meio superficial do texto, né? Tipo, passar da linha ou escrever mais, só que isso vai treinando sua cabeça e seu processo de redação a um modelo mais adequado àquilo que a banca cobra. Então, essa dica de olhar o seu vestibular e conferir e adaptar suas produções é essencial. Malte, agora eu vou fazer uma pergunta mais aberta e mais assim, direta ao tema do podcast. E sua é hora de brilhar, então, assim, sobre como fazer essa síntese. Tem uma estratégia, tem um método? O que você acha que deve ser observado em cada etapa do texto? Como que o aluno pode trabalhar isso? Pode explorar esse aspecto aí da síntese como um método de treinar para a redação. Tá. Antes de falar sobre isso, eu queria trazer um outro vestibular que é muito interessante para a gente discutir isso aqui, que é o vestibular da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. É muito importante esse vestibular, a redação de lá, ela vai contra todas as outras redações que se pensa, não que isso seja uma coisa negativa, pelo contrário, é uma coisa muito positiva, porque o texto é de 8 a 12 linhas em média, e a gente tem que ter pequenos textos que a gente vai respondendo ao enunciado. A UFPR é um ótimo vestibular para a gente treinar síntese, não que vai te ajudar
diretamente na dissertação, mas é um vestibular que vai te ensinar a sintetizar demais, porque a partir do momento que você tem 8 a 12 linhas para responder exatamente aquilo que o enunciado está falando e ao mesmo tempo se sobressair, isso é muito difícil. Então já passo esse exercício para vocês aí, alunos do quadro, que têm dificuldade de sintetizar, como o Pedro falou, ele tem. Eu também tive muita. Quando eu fiz o Enem, gente, era 30 linhas, mas foi 30 linhas assim, com a letra minúscula. Olha, era uma letra muito pequena. Então a gente precisa treinar essa síntese, porque às vezes as ideias são muitas, o assunto é demais e, é claro, o caminho às vezes é curto. Então é muito importante que a gente tenha esse treinamento. Então vão lá, tem lá em conteúdo extra, dentro da disciplina de redação, temos lá as provas antigas de vários vestibulares. Procurem lá a UFPR e aí vocês vão entrar dentro desse tópico e lá tem vários exercícios para vocês fazerem, para ajudar vocês a sintetizar mesmo, tá? Eu só queria dizer isso antes da gente passar para a pergunta que o Pedro me perguntou e é claro que eu esqueci. Você pode repeti-la, por favor, Pedro? Então, Baldi, normal, a gente vai se perdendo no raciocínio, é assim mesmo. Eu perguntei se tem algum método, alguma estratégia para esses alunos aqui que têm dificuldade com a síntese, tornar o texto mais conciso, mais objetivo, mais direto, e como que isso vai se desenvolvendo em cada etapa do texto. Entendi. Não sei, o meu negócio não está segurando direito. Existem várias técnicas, tá? Eu vou passar aqui um pormenor de várias coisas que a gente pode fazer aí para o nosso texto ficar legal. Primeira delas, gente, é a letra. Infelizmente, a gente tem que fazer uma letra menor se a gente quiser colocar tudo aquilo que se pede para a gente colocar com excelência. Todas as redações nota 1000 que eu já vi, e não foram poucas, foram dezenas e dezenas de redações, todas elas tinham uma letra pequena. Cuidado, não é letra ilegível. Caso você, assim como eu, tenha uma letra um pouco maior, como vocês já devem ter reparado aí nas minhas aulas, a minha letra é um pouquinho maior, eu sempre aconselho a vocês treinarem aí, diminuir. Um bom tamanho para a gente pensar no tamanho dessa letra é a gente olhar a numeração que está ao lado da página. Tem uns números pequenininhos que mostram a quantidade de linhas. Se a gente olhar mais ou menos o tamanho daquele número, a gente consegue perceber aí que a gente consegue ter uma letra pequena, mais visível. O corretor do Enem, ele tem a possibilidade de dar o zoom, salvo engano, até 4 vezes, ou seja, até 400% ele consegue dar o zoom. Mas, gente, depois de corrigir 80 redações, 70 redações, a vontade dele de entender começa a ficar menor, né? Então é muito importante que vocês não escrevam a ponto dele precisar utilizar essa ferramenta, né? É muito ruim. Por quê, gente? Porque isso depende de um software, né? Isso depende de um projeto aí feito por desenvolvedores, né? Claro, ali na questão do site lá, que eu não entendo muito bem não, como vocês podem perceber. E isso falha demais. Então, gente, aí às vezes tem que atualizar a página, tem que voltar, às vezes perde marcação, não perde, eu não sei como é que funciona, eu nunca corrigi lá pro Enem. Mas é muito importante vocês evitem de fazer o corretor ficar dando zoom aí na redação de vocês. Um outro critério muito importante é que a gente tem que pensar na estrutura como um todo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, beleza? Já passei aí da letra, agora vamos entrar na estrutura mesmo. Não não é proibido a gente fazer 5 parágrafos. 1 para introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para conclusão. No entanto, já que você tem dificuldade de sintetizar, por que Deus você vai ter 2, 3 parágrafos de desenvolvimento? Não precisa, sendo que várias, e quando eu digo várias mesmo redações que tiraram nota 1000, tinham apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Então não vamos inventar a roda, não vamos inventar o que já foi inventado, né? Vamos sempre pensar nisso. Se você já tirar 1 parágrafo do seu texto, caramba, isso já vai ter te ajudado demais, você não vai precisar de mais repertório, você não vai precisar de colocar mais coisas no seu texto, mais linhas, né? A gente consegue equiparar aí com 4 parágrafos, é o suficiente, é o que eu sempre faço e é o que eu sempre indico, beleza? Uma outra coisa importante, o Enem, ele não cobra, olha para você ver, choque, eu também acho um choque isso, né? Mas enfim, o Enem cobra apenas um repertório que você tem, né? Você precisa trazer só um repertório na sua redação. E vocês sabem que eu indico 3, né? 1 para introdução, para contextualizar, e 1 por parágrafo do desenvolvimento, ou seja, 2 parágrafos do desenvolvimento, não precisa trazer um terceiro repertório, aliás, um terceiro parágrafo aí não. E o que acontece?
quando o aluno tem que utilizar um repertório? O aluno sempre fica assim, Deus, como que eu vou sintetizar, por exemplo, Capitães de Areia aqui nesse tema, né? Então, o aluno começa a escrever muito, ele começa a contar muito do enredo, querer mostrar muito detalhamento. Detalhamento é muito positivo, claro. Se vocês querem uma redação que mostra um detalhamento muito grande de repertório e, ao mesmo tempo, não o prejudica em relacionar esse repertório com as ideias e também, é claro, não prejudica no número de linhas, dê uma olhada na redação do Lucas Felp. Ele utiliza 4 repertórios, se não me engano, inclusive, e ele faz isso mostrando um detalhamento muito, mas muito grande mesmo. Então, dê uma olhada lá para a gente ver sobre isso. Mais uma dica geral, quando a gente pensa nisso, vocês já sabem que vocês vão ter que colocar 3 repertórios, por exemplo, mais ou menos. É muito importante pensar no que de fato é importante naquele repertório para a sua argumentação. Ou seja, o que aquilo ali vai ajudar no meu texto? Gente, isso é muito importante. Às vezes parece besteira, mas não é. Porque aí a gente fica querendo contar histórias paralelas que não fazem sentido nenhum com aquilo que a gente está, que não acrescentam nenhum no nosso ponto de vista, não acrescentam em nada na nossa argumentação. E é claro, ali vai ficar só, né, contando a história. A gente não está escrevendo uma crítica de um filme, a gente não está escrevendo uma crítica de uma série. A gente está simplesmente utilizando um exemplo ali para a gente comparar, para a gente fazer uma analogia, para a gente mostrar que aquilo que a gente está dizendo faz sentido, porque de alguma maneira aquilo já aconteceu ou no âmbito ficcional, ou no passado, ou então a gente está comprovando aquilo com alguns dados estatísticos, né? Então a gente tem sempre que trabalhar isso, pensar no porquê que eu quero utilizar esse repertório. Para quê? Né? Ou seja, o que nesse repertório é de fato importante. E aí você vai separar isso que é importante e vai fazer o detalhamento em cima desse trecho que você tirou. Balt, mas assim fica muito difícil. Quantas linhas você acha que é o suficiente para eu fazer uma contextualização, por exemplo, a introdução? Não precisa mais do que 2, né? Aliás, 2 não mais do que 3, né? Chega ali de 3 no máximo, não precisa passar de 3. E aí, é claro, lá no seu desenvolvimento, você vai seguir a mesma ordem. Né, para ficar falando do repertório, 3 linhas é ótimo tamanho, que aí você vai ter mais, pelo menos aí 3 linhas para você trazer, relacionar esse repertório ao seu ponto de vista, à sua argumentação, e isso também, lembrando, vale ponto, né, existe uma competência que trata sobre isso, sobre a gente relacionar esse repertório com o nosso posicionamento, e às vezes por colocar muito o repertório, às vezes por colocar, né, falar muito sobre a trama, mostrar um detalhamento excessivo, o aluno acaba por não ter espaço ali para colocar o que de fato importa, que é a relação. E aí fica no meio do caminho, né? Aí fica sem falar do tema, fica sem falar a tese, fica sem mostrar o porquê que isso é importante, isso não valeu de nada na sua argumentação, e você perde muitos pontos aí. Então a dica de ouro é sempre pense no porquê, para quê e como que eu vou colocar isso aqui da melhor forma. E por isso é muito importante que a gente faça isso já num rascunho. Muitos professores acreditam que o papel do rascunho não é importante, que dá para passar, dá para fazer apenas um esquema, mas eu sou bem velha guarda e eu defendo o papel do rascunho principalmente por conta disso, da síntese. Para um aluno escrever uma redação direto do planejamento dele para a folha de redação, isso demanda um conhecimento muito grande da própria escrita e, é claro, também do texto, né? Enfim, das palavras. É muita coisa. Às vezes você erra também, né, gente? Eu erro demais, eu risquei muito a minha redação. Né? A gente erra, a gente é ser humano, como diz Boris Casoy. A gente é ser humano ainda, né? Então, é muito importante isso também. Eu sei que acho que vai ter uma pergunta aí sobre rascunho, vou guardar mais um pouquinho para a gente falar sobre isso. Então, as dicas são essas, gente. Diminua a letra até mais ou menos o tamanho do número que está ali. Escrevam direitinho. Evitem ao máximo a translineação, tá? Se não tiver como, faça, mas nunca deixe uma palavra sozinha. Por exemplo, abóbora, né? A gente não pode deixar só o A, né, na linha de cima. Então, a gente tem sempre que pensar nessa translineação também. E, para isso, a gente precisa, de fato, ter esse planejamento para ver se a nossa palavra vai conseguir chegar até a margem. Chegou até a margem, não é qualquer translineação que fica certa, né? A gente tem que ter uma separação silábica e deixar algumas sílabazinhas a mais, não pode deixar uma letra sozinha lá em cima. E a gente tem que evitar ao máximo, tá? Então, assim, são muitas coisas, por isso que a gente precisa sempre ter a prática bem colocadinha
no texto de vocês. E quando a gente fala da estrutura como um todo, da conclusão, relembrando, apenas 4 parágrafos é o suficiente. E quando a gente pensa no repertório, a gente pensar em como a gente vai utilizar esse repertório, o porquê da gente estar utilizando esse repertório, para quê, né? E aí a gente vai ser direcionado ao trecho que mais importa, e nesse trecho a gente mostra um detalhamento. Lembrando que esse detalhamento não precisa ser exatamente como aquela cena aconteceu. Pode ser o nome do personagem, se você estiver falando do livro, o nome do autor, o nome do livro, se souber o ano, maravilha, se não souber, beleza, é isso, tá? Não precisa da gente ficar incrementando muito, ok? Legal, eu ia realmente perguntar sobre o rascunho, Balt, porque realmente é uma posição contraditória. Os alunos escutam tanto que é bom, quanto que é ruim, que poupa tempo, que ajuda, e aí sempre entrar no rascunho e também falar dele, da diferença, né, do como que ele vai usar esse projeto de texto que você falou, esse pra quê, que eu preciso usar mesmo dentro desse rascunho. Esse rascunho é muito importante, gente. Por quê? A gente precisa ter aí um direcionamento, uma organização, saber exatamente como é que funciona, se a letra vai caber, se a gente vai ter que trocar. Porque às vezes, por exemplo, você está passando a sua redação a limpo e aí você não repara que você repetiu as mesmas palavras. E aí você quer utilizar sinônimos para colocar aí outras palavras. E aí você acaba utilizando uma palavra que seja maior. E aí você ultrapassa aquilo que você estava sendo planejado. Redação é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo de fórmula pronta, de repertório coringa, de argumento coringa, não. É uma receita de bolo de várias coisinhas que a gente tem que seguir para a gente alcançar a excelência, né? E quando eu falo de uma redação 920+, eu falo de uma redação, é claro, que faltou pouco para estar 1000, ou seja, pouquíssimo erros separam a redação 920+ de uma redação 1000. Por isso a gente tem que sempre buscar a excelência em cada critério. E quando a gente fala da síntese do nosso texto, quando a gente fala de um texto que tenha começo, meio e fim, começo, meio e fim em todos os parágrafos, e traga aí 3 repertórios, por exemplo, e tenha todos esses conectivos entre os períodos, todos esses conectivos entre os parágrafos, e tenha uma proposta de intervenção com ação, agente, detalhamento, efeito, modo meio, né? A gente tem aí, é claro, um texto muito difícil dele se encaixar dentro desse espaço, tá? No entanto, gente, é possível e por isso que a gente precisa dessa prática. O rascunho é fundamental quando a gente pensa nisso, porque é ali que a gente vai ter toda essa noção, é ali que a gente vai ler o nosso texto para buscar pelas falhas antes de passar, né, para o texto a limpo, o texto a caneta, lá bonitinho na caneta esferográfica preta, né. Então é muito importante que a gente faça esse rascunho. Vai demandar mais tempo? Com toda certeza, vai demandar mais tempo. No entanto, é preciso sempre a gente pensar na perfeição. Então, por isso a gente precisa praticar para isso não gastar muito tempo, né? E aí é interessante, se a redação é 1 hora, a leitura e o planejamento do seu texto em 10 minutos, escrever esse texto no rascunho aí em 20, 25 minutos e depois o restante você passar ali, ainda assim olhando bem para ver se não tem nenhum problema, tá? Então aí você já consegue ter um direcionamento melhor. Não é que você vai escrever a redação toda em 15 minutos, 20 minutos, não é isso. Mas você vai escrever ali o rascunho e aí dali você vai reescrever pensando bem, né? E colocando, pensando em todos esses quesitos ali na folha que deve ser escrita mesmo, tá bom? Gente, se tiverem dúvidas, podem mandar, tá bom? Ah, tem uma dúvida aqui, ó. O Ícaro mandou uma dúvida agora. Isso, pode ler. Coloca pra gente, João. Pode ler a dúvida dele. Qual que é a dúvida dele? Eu não tô... Acho. Balt, um repertório por parágrafo seria o suficiente no caso dos desenvolvimentos? Então, Ícaro, você é da turma ITA, né? Ou você é da turma... Eu acho que você é da turma ITA mesmo, da turma militar. Ícaro, então, as bancas, elas cobram um número X, né? No caso do Enem, ela cobra apenas um repertório por parágrafo. Aliás, um repertório ao todo. Você não precisa trazer vários repertórios. No entanto, quando a gente olha as redações nota 1000, as redações que tiram mais de 920, enfim, as redações que beiram aí a excelência, a gente repara que elas trazem vários repertórios. Quando eu falo vários, eu falo 3, não mais do que isso, tá? 3 é o suficiente. Eu sempre costumo dizer que um repertório na introdução para contextualizar um tema e um repertório para o parágrafo do desenvolvimento é mais do que o suficiente, porque assim você vai ter espaço e você vai ter como relacionar esse repertório àquilo que você está querendo dizer. Senão, às vezes, você fica só
contando as historinhas ou contando o que aconteceu, e aí você não entra no... E aí, tá, mas como assim? Por quê? Por que você está colocando isso aqui? Por que isso é interessante para o nosso ponto de vista? Sabe? Então aí é muito interessante que você utilize apenas um repertório para desenvolvimento e um para contextualização lá na introdução. Lembrando que esse repertório que a gente coloca lá na contextualização, na nossa introdução, seria interessante se ele fosse retomado na nossa conclusão, quando a gente falasse, por exemplo, do efeito, né? A gente reitera aquele repertório que a gente falou, para a gente fechar o ciclo, aí fica legal, muito nhonhô e budibudiá, uma coisa maravilhosa. Eu amei, tá vendo? Tô sempre essas dicas. Desculpa aí. Isso, olha, ainda bem que ele respondeu, hein, Balt? Essas dúvidas de vocês enriquecem muito a nossa aula, podcast, né? A gente sabe que nunca é uma aula, porque nossa intenção não é apresentar para vocês dessa forma. E eu acho que muito conteúdo foi abordado. Se você tem dúvida, guarda esse podcast para quando você estiver assim, nossa, eu não aguento mais, que eu não consigo nunca respeitar as linhas, então tá aqui o material para vocês. Agora a gente vai para a nossa segunda parte do podcast, que vai ser um pouco mais distante da estrutura, como sempre, e focado nos eixos temáticos, né? A gente vai trazer um tema para vocês, e esse tema não é surpresa. Semana passada o Balt já tinha adiantado que a gente ia trabalhar com apropriação cultural. A gente está trabalhando com alguns assuntos relacionados a racismo, porque, né, a atualidade está pedindo muito, e a gente às vezes não tem noção de como que esse tipo de tema pode ser cobrado de tantas diferentes formas, e que trazem contextos, né, e conceitos tão distintos. A apropriação cultural, ela está conectada ao racismo estrutural, mas não necessariamente ela está conectada diretamente, né? É claro que o motivo da gente ter um problema tão sério da apropriação cultural é o racismo estrutural, mas nem sempre eles são expressos da mesma forma. Enquanto o racismo é uma violência muito mais direta, a apropriação cultural ela se esconde no mercado das massas. Então, muitas vezes é difícil enxergar esse tipo de implicação, né, racial na nossa cotidiano, né? Muitas vezes, principalmente porque você, quando pensa apropriação cultural, você pensa grupos muito delimitados, né? Você já vai direto à cultura negra, você vai, quando eu digo cultura negra, tem uma cultura, e depois cultura africana, tá, gente? Eu sempre gosto de diferenciar, porque a cultura negra não está só conectada com a cultura africana, então isso é muito importante. Mas a gente também tem várias culturas que são apropriadas, a cultura indígena principalmente é uma coisa que eu vou trazer para vocês hoje, a cultura latina, ela é muito apropriada também, e a cultura asiática, e aí eu digo toda realmente a cultura asiática, porque a gente tem ali, né, tem a raiz mais do anime, tem a raiz mais do K-pop, e aí eu não vou falar muito dessas questões, porque são muito polêmicas, né, são expressões artísticas que já foram para as massas, e aí isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui, não tem como, né? Quando a gente fala que vai para a indústria cultural, a gente perde controle do verdadeiro significado daquilo. Então é por isso que eu não vou falar dessas duas manifestações. Tá bom? Trouxe aqui umas referências assim, fantásticas para falar de cultura, então eu estou muito animada. Mas o tema, essencialmente, é as problemáticas da apropriação cultural. Um tema curtinho, né? Um tema que não revela muito, não faz um destaque, como o Balt sempre fala, né? Teríamos que ver os textos base para saber exatamente o recorte que esse tema faria, mas aqui eu vou abordar mais no geral e começar trazendo um contexto de cultura para vocês do Frantz Fanon. Vocês sabem que eu sou fã desse cara. Ele não é historiador, né? Ele é um psicanalista, mas ele foi muito importante para tratar as relações de raça desde o pós-colonialismo, né? Então ele vai tratar não só os movimentos que vão surgir na África, né? A negritude e o pan-africanismo, como ele também vai tratar da guerra pós-colonial, tá? E aí ele vai falar de culturas aprisionadas. É um conceito muito rico, que dá para usar não só nesse tema, mas em outros temas que vai falar sobre cultura, porque a cultura ela é feita por Fanon em balizas móveis. Para quem não sabe o que é baliza, né, é como se fosse um espaço que é onde você para, né? Baliza no carro, vocês sabem o que é? Tem aqueles dois espaços, você tem que parar o carro no meio. Então, baliza é aquilo que regula, é um espaço determinado. Então, a cultura, ela é um espaço determinado. Mas essas balizas têm que ser móveis, porque essas sociedades evoluem. E não no sentido de estar sempre melhorando, mas de terem modificações constantes de acordo com as gerações, as mudanças de classe, né? Então, a cultura para o Fanon é isso.
ela é viva e ela é imutável. E aí ele vai falar da cultura aprisionada. Ele vai falar especificamente da cultura africana, aprisionada nesse momento, a partir do racismo estrutural. Aprisionada porque ela é vista apenas no passado. É quando você olha para uma cultura, por exemplo, aquela estampa africana, sabe? Comum ali, não vou falar lojas não, mas vocês sabem que tipo de loja, sabe? Bem departamento, que você consegue achar várias estampas, e tudo assim, estampa tribal, aí vem R$60, por exemplo. E quando você vai ver, né, ou estampa africana, quantas vezes a gente não tropeça nessas descrições ao longo do nossas compras, né, assim, cotidianas, né? O que é comprar uma blusinha ali e não pensar sobre a apropriação cultural que está ali escondida? Então, a Fanon, na verdade, ele não vai focar nisso do mercado, mas se a gente consegue flexibilizar, porque o que ele está querendo dizer é, nós temos visões presas no passado. É como se a história daquele povo tivesse sido reduzida, literalmente para não causar confusão. É muito mais fácil você acreditar que na África só tem pobreza, sabe? É muito mais fácil você subjugar uma cultura do que você valorizar ela como igual. Então, quando você aprisiona essa cultura, você está fazendo propositalmente. E é esse o sentido da apropriação cultural. Você não só aprisiona a cultura do outro, quanto você usa ela dentro da sua, sem dar um mínimo de crédito, sendo que aquilo ali é valorizado há gerações, né? E aí, esse conceito aí, eu vou jogar ali nos meninos, que eu quero agora saber a opinião deles, né? Falei um pocão. Legal. Eu acho que algo muito ligado à apropriação cultural também, assim, como isso acontece, né? Tipo assim, a pessoa fala, ai, meu Deus, o que tem? Uma pessoa branca usar trança, meu Deus, o que tem? Deixa quieto, tal, blá, blá, blá. Não, porque isso remete a conceitos muito antigos de colonização, de uma cultura, né, que vai oprimir uma outra cultura, né, uma cultura opressora, que oprime uma cultura oprimida e pega isso para ela. Isso é muito problemático, né? E a gente pensar na questão de todo o processo de colonização em todo, né, da história do planeta, a gente percebe o apagamento da cultura, né, Rai? Muito visível. É a primeira coisa que o colonizador faz, é tentar apagar a identidade da pessoa colonizada, seja por conta da língua, seja por conta da religião, seja por conta das vestimentas, porque é ali onde está o vínculo, ali onde está, eu vou fazer uma metáfora, né, a alma daquela população, daquela pessoa, né? Lembrar, por exemplo, das pessoas que foram escravizadas, a primeira coisa que elas tinham que fazer era passar pela árvore do esquecimento para esquecer tudo que elas viveram e passar a viver uma nova cultura, com um novo povo, com outras condições, com um novo Deus, enfim, com uma nova língua. A gente lembrar, por exemplo, da reforma pombalista, que foi a causa de um genocídio de milhares. É Pombalina que eu falei? Pombalista? Não, Pombalina. O Marquês de Pombal, que foi genocida imenso das línguas das tribos indígenas, né? Que aí falou assim, no Brasil só fala português. Por quê? Porque ninguém falava português, ninguém queria falar português aqui na época, não. Todo mundo criou uma nova linguagem para todo mundo se comunicar. E aí, não, vamos falar português. E aí, quem não falava português eu ia fazer um gesto obsceno, se ferrava, né? Então, assim, esse tipo de coisa me revolta. Porque aí uma pessoa hoje vem e fala assim, tudo bem, gente, relaxa. Mas a pessoa esquece da história. E é por isso que a gente não pode jamais esquecer o que já aconteceu para a gente ver as problemáticas. Só entende as problemáticas desse assunto quem entende o porquê delas, né? Quem entende como que elas surgiram. Enfim, e aí eu vou passar para o Pedro antes que eu comece a gritar. Eu acho que são discussões riquíssimas, realmente. Eu vou deixar a pergunta do João Pedro para a Rai responder. Mas antes eu gostaria só de fazer uma pincelada, assim, porque eu acho que muito do que a Rai falou, e o Baltazar também, entra num conceito interessantíssimo e tratado contemporaneamente por filósofas que eu vou trazer aqui, como Chimamanda Ngozi e Djamila Ribeiro na parte da questão negra, e a Célia Chacriabá como representante estudiosa da cultura indígena, que é o conceito da universalização. A universalização seria um construto, né, uma ideia ideologicamente construída, e que vai subverter o que é o valor e o que é o poder. Então é como se a classe não, né, o grupo cultural dominante, que a gente sabe atualmente que ainda é o grupo branco,
tivesse um direito universal à posse das coisas. Então, temos como brancos direito a nos apropriar, direito, né? Isso é construído ideologicamente, numa lógica bastante perversa. Temos direito a nos apropriar dos símbolos de outras culturas e utilizá-los do jeito que bem queremos, né? Então, colocamos isso em estampas, como a Rai falou, colocamos isso na nossa vestimenta, nos nossos hábitos, sem uma reflexão, sem uma consciência, né? O que no outro é o estigma, né? O que a gente enxerga no outro como estigma, por exemplo, um cabelo crespo, um cabelo, né, afro. No outro pode ser um fator de estigma, às vezes passa para o branco como uma coisa bonita, exótica, interessante. E aí como que isso inverte o que seria a valorização cultural? Porque a gente fala assim, não, apropriação é uma forma de valorizar, a gente está falando que gosta da cultura, só que isso é totalmente invertido. Então acho legal que a gente tem que essa dúvida refletir do Pedro, do João Pedro. E é legal trazer essa dúvida do João Pedro nesse sentido, porque ele está perguntando essencialmente o que é apropriação, e você deu uma dica valiosa, né, Pedro? Ô, João Pedro, vem com a gente. A apropriação cultural tem a ver quando você tem uma comunidade, aí pode ser uma comunidade pequena, ou pode ser uma comunidade gigantesca, vamos lembrar, a África é um continente, e a gente tem comunidades menores, né, não vou dizer menores, mas assim, a gente tem pequenas comunidades ciganas, por exemplo, comunidades indígenas que são menores, quilombolas. Então, assim, tô te falando que tem variedade, tá? Mas é quando você tem uma comunidade subjugada e essa comunidade tá lá, tem a cultura dominante, e essa comunidade não pode falar, essa comunidade não pode se expressar, essa comunidade não tem participação, essa comunidade sofre preconceito. Tipo assim, estrutural, quando eu digo estrutural, quer dizer, é do momento que eu ando no supermercado, é do momento que eu tô na minha escola, é em todos os sentidos da sua vida. E aí, de repente, essa cultura tem algum elemento que é apropriado pela cultura dominante. O que é apropriado? É quando você vê a trança e fala, que linda essa trança. Então, toda a cultura negra a gente detesta, a gente vai ser preconceituoso como cultura dominante, o racismo estrutural não vai ser combatido, mas eu vou usar minha trança e meu turbante, que eu acho bonito, entende? A trança, principalmente, né, nesse sentido, ela vem como uma forma de resistência ao cabelo afro, ao cabelo crespo, né, no sentido de conter aquele cabelo e ainda assim, cerimonialmente, né, ter uma arte. A trança é uma arte da cultura afro, ela surge ali naquele momento, inclusive nesses rituais, né? Você trançava não só o cabelo das mulheres, como o cabelo dos homens, para aquele momento. Então, quando você resgata, mas outras culturas faziam trança. Gente, outras culturas usavam roupa. Então, tipo assim, tem coisas que são meio gerais, mas a gente sabe a diferença de uma trança para outra. Né? Uma coisa é você trançar o seu cabelo, como o europeu, cabelo ondulado, cabelo liso, que também tem tranças muito características. Outra coisa é você trançar o seu cabelo, como se o seu cabelo fosse crespo. Você está se apropriando de um símbolo, fazendo que ele é bonito, falando que ele é incrível, mas você não está enaltecendo a cultura a qual pertence. Aí eu vou usar um exemplo, João, que eu acho que seria muito interessante. No Fashion Forward de 2015, a gente teve, deixa eu só pegar, Santa Maria... Ai, gente, eu vou pedir desculpa, eu vou pôr aqui o nome. E aí, o João publica para vocês. Essa aqui foi a tribo não, gente, comunidade indígena, me perdoa. Vamos lá, todo mundo junto para abolir de vez tribo e tribal, tá? Mas, assim, é um trabalho constante. É comunidade indígena, ou então CI, se você quiser abreviar. Essa comunidade indígena, ela é da região mexicana, da comunidade mexicana, e ela foi apropriada, né? Eles têm um bordado típico dessa comunidade há 600 anos, as mulheres fazem esse bordado, e aí chegou lá uma fashionista, viu o bordado e falou, meu Deus, que estampa incrível, vou pegar essa estampa aqui. Então ela comprou lá a estampa, imagina, ela comprou por R$65 a estampa, pegou. Aí ela foi, levou lá para o lugar dela, lançou no Fashion Forward, todo mundo arrasou, ela vendeu a roupa por R$1.000. E quanto você acha que foi dado para a comunidade mexicana das mulheres lá? Nada, né? Nada. E você só se apropriou dessa cultura. Eu então, acho importante. É muito né, Isso, E eu queria dar um exemplo, assim, de como fazer isso, por exemplo. Tipo assim, não que tem que fazer, não é isso. Mas, tipo assim, existem alguns jeitos que é melhor se fazer. Por exemplo, você falou do Fashion Week, eu lembrei de uma estilista brasileira que ela foi lá no interior do Ceará e tinha a Isabela Capeto, esqueci o nome dela agora, perdão. Mas ela foi lá no interior do Ceará e tinha um bordado típico lá também, que era deles, né? E aí ela trouxe isso para São Paulo Fashion Week
e trouxe as bordadeiras para a passarela e dividiu os lucros com elas, né? Então aí a gente já percebe que é diferente, tipo assim, a validação um pouco melhor, né, do trabalho daquelas mulheres estavam fazendo, daquela cultura, né? Então ela mostrou de quem é o protagonismo, e ela, além de mostrar de quem é o protagonismo daquela história, ela ainda dividiu, né? Ou seja, ela colocou ali o valor. Então acho que seria um exemplo positivo para isso. Outra coisa que não é positiva é o filme Paris is Burning, que eu já indiquei aqui várias vezes para vocês, que foi um filme significativo demais para a cultura LGBT ao longo do mundo, né? E quem filmou esse filme não estava naquele contexto, né? Não estava naquela cultura. Ele foi lá, a pessoa foi lá, filmou, o filme ficou muito famoso, a pessoa ficou super milionária com os royalties e nada foi devolvido, nada foi colocado naquela comunidade que foi filmada e colocada aí para o mundo inteiro. Então, assim, são só esses dois exemplos para a gente ver o quão é diferente o tato e o trato, né, com esse tipo de apropriação. Sim, e é importante dizer que a apropriação cultural não é uma crítica sobre o branco, ou seja, a cultura dominante, tá? A apropriação cultural, ela tem a ver sobre uma estrutura racista, seja qual raça nós estamos falando. Então nós estamos criticando, na verdade, essa cadeia em que nós estamos envolvidos, e principalmente a hipocrisia das pessoas de se envolverem sem se envolverem. Ou seja, você está dentro do mercado, você movimenta esses elementos, mas você não movimenta a luta contra o racismo estrutural. Então, um exemplo ótimo que o Ícaro deu aqui pra gente é que o branco Rastafari, isso mesmo, a apropriação cultural, ela está principalmente nessas questões mais características, tá, gente? Ela parece muito visual. Uma coisa medonha pra mim é carnaval ou festa fantasia, alguém vir fantasiado de índio, sabe? O Brasil é o país genocídio de indígena. A gente não pode fazer essa coisa, não. Ainda mais quando vocês vêm fantasiado de índio americano. Nossa, a curadora fica até arrepiar, juro por Deus. Porque, assim, não tem noção de nada, sabe? Tá totalmente desagregado. Só quer usar um negócio bonito. Então a gente tem que começar a pensar, Rai, mas eu não sou uma pessoa racista, eu sou uma pessoa que até milito para a comunidade negra, até a comunidade asiática, seja o que for, e por que eu não posso lançar meu cabelo? Olha, essa é uma escolha pessoal, mas você não vai ser bem visto àqueles movimentos, porque ainda assim estamos lidando com assuntos muito delicados, está na hora do vira-jogo. A história quando o vira-jogo, o último vira-jogo que a gente teve foi da comunidade LGBT, mas também ele é subassociado com a comunidade feminista, né? Que é quando um grupo que não tem direitos começa a lutar por esses direitos. E, inicialmente, esse grupo se organiza sozinho. Mas para que a mudança tenha força, as pessoas que estão fora do movimento precisam se tocar. Então, a apropriação cultural ela vai cair no vestibular muitas vezes para tentar essa provocação com vocês. Imagino, principalmente nos vestibulares mais reflexivos, a FUVEST e a Unicamp tem uma preocupação com isso muito interessante. E não é só esses, né? A gente tem o UNB, entre outros vestibulares, que tem uma característica muito interessante, né, nesse sentido. E para encerrar para vocês, eu queria muito conectar a apropriação cultural com fins lucrativos, ibope ou exoticismo. Quando vocês falarem de apropriação cultural, esses exemplos práticos são muito legais, mas se vocês não tiverem lembrança de nenhum, é sempre importante deixar claro que na apropriação cultural não é simplesmente, né, eu escuto rap e eu sou branco. Será que estou apropriando culturalmente? Você está, mas você faz parte de uma indústria cultural, ou seja, hoje eu ouvi rap, você liga o rádio, você está ali. E por que isso é positivo? Porque a cultura negra tem que estar em todos os lugares mesmo. O rap é uma música que tem que ser respeitada, então ela vai tocar na rádio sim, você pode ouvir. Só que você tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes as pessoas se apropriam de realidades que não são delas. E é isso que a gente tem que lutar na apropriação cultural. Vocês têm que enaltecer um movimento muito grande. Então, gente, eu espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês queiram falar, mas deixem nos comentários um para os outros. Eu adoro quando vocês trocam referências aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado Fanon, Cultura Aprisionada, tá? Pode usar à vontade. Beleza. Agora vai, Pedro. Só um minutinho, porque você falou e o Ícaro tinha comentado sobre a violência simbólica, que é um conceito super interessante para tratar nesse tema, porque é isso, não sejamos violentos culturalmente, né? Porque às vezes a gente acha que são coisas bobas. O que a gente está fazendo, quando a gente apropria e endossa esses movimentos de apropriação, a gente está reafirmando uma estrutura de poder que é muito nociva.
Então, repensar essa violência simbólica é muito interessante. Então, valeu, Ícaro, pela participação. E pode ir pro Colher de Chá, Balt, estou ansioso para o que vem por aí. Isso. A Rai falou, né? A Rai falou muito bem sobre a pessoa vestida de índia, e vai ser exatamente o repertório que eu vou dar para vocês. Existe uma série que ela chama The Politician. É uma série muito boa, mas é uma série boa demais. Ela é uma série que está na Netflix e que ela trata de diversos assuntos, inclusive eu vou fazer um post sobre isso lá no Balt Educa. Fala sobre a juventude, o voto, conhecimento de política, fala sobre apropriação cultural, fala sobre homofobia, fala sobre monogamia, fala sobre uma série de coisas muito legais e tratadas de um jeito muito interessante. E o personagem da série, o personagem principal, que agora me fugiu o nome dele, claro, ele tá sendo, ele na segunda temporada ele já está se candidatando a senador estadual. Nos Estados Unidos isso acontece. Tem 2 senadores, né? No caso ele seria o senador de menor escala lá. E aí descobrem uma foto dele fantasiado de indígena. Fantasiado de indígena, olha pra você ver, que absurdo. Então a dica, gente, nunca fantasia de nenhuma cultura que já foi oprimida, né? Talvez seja assim. Blackface, não. E aí, exatamente, tem uma fantasia péssima, né, com isso. Mas voltando ao Colher de Chá, então aí tem aí esse momento em que essa foto é descoberta, e aí ele tem uma conversa ali com os assessores dele, tentando se justificar, né, que ele colocava o cocá e ele se sentia muito bem, não sei o quê. E aí tem toda essa discussão, e é claro que a foto o prejudica muito na vida dele, por conta dessa discussão estar cada vez mais presente, cada vez, como por exemplo, ser um tema do podcast, assim, também é muito importante para a gente sempre ficar ligado nisso. Um outro repertório, o RuPaul's Drag Race também tem uma cena, na temporada de All Stars 4, e nessa cena eles fazem uma releitura, eles fazem um musical ali sobre a vida da Cher, e aí eles trazem a Cher da década de 70, que é uma Cher que também se apropriava culturalmente da cultura indígena, nesse caso, de fato americana, né? E aí a gente percebe que na própria letra da música, nesse episódio em questão, que eles falam sobre isso, falam assim, nossa, mas isso é apropriação cultural, e a Cher responde, mas naquela época não tinha essa discussão, eu não sabia que era isso, né? E aí a gente percebe também o outro repertório, né? Então são 2 repertórios numa colherzinha de chá aí para vocês, e é muito divertido, gente. A série The Politician, ela vai ajudar vocês assim, demais com diversos assuntos, então assistam ela sem querer fazer merchan para a grande Netflix, mas já fazendo. É uma série muito boa que vocês vão poder utilizar na redação de diversas formas. Hoje eu acho que o Balt está travando, então se alguém aí percebeu como eu aí algumas travadinhas, a gente está tendo alguns probleminhas com a imagem dele. Gente, eu queria muito indicar Master of None, ou Mestre de Nada, porque às vezes a gente pensa em apropriação cultural muito com aquela coisa assim, ó. A gente não vê outras coisas que a gente apropria. Então, esse é sobre um indiano que está chegando numa cidade, ele quer ser ator e tal, e ele percebe como ele está preso no estereótipo do indiano. Sabe aquele indiano taxista que aparece no filme, tipo, todo filme tem, né? Ou aqueles empregos, né, sempre muito regulados e tal. Então ele vai trabalhar isso com muita comédia, porque ele é muito engraçado. Então vocês vão amar e vão pensar. Eu quero assistir também. Eu acho que tem no Netflix. Eu esqueci o nome do ator. Ele é muito engraçado, gente. E assim, eu acho que é no detalhe que a gente começa a perceber comportamentos. Então, assim, assistam e me contem depois. E isso é um próximo assunto para a gente discutir no Bora Discutir, a questão da comédia, né? A gente saber como fazer humor e tudo mais, a gente pode falar sobre isso. Inclusive, essa dica é maravilhosa. Muito bom. Isso. Vamos falar assim, tá? Então tá bom, gente. Gente, encerramos por aqui. Mais um podcast, então. Me despeço de vocês. Os meninos vão se despedir também. E a gente volta na próxima quarta, às 16 horas. Como eu disse, a participação de todos no Instagram, né? Se vocês tiverem alguma ideia aí no meio da semana e quiserem trazer pra gente, igual o Balt fez, por favor, é sempre bem-vindo. Beijinho. Por favor. Beijo, gente. Tchau, gente.